tudo começou por experiência própria, né, então, porque eu tenho uma filha que é TDAH e ela tem déficit de atenção e Asperger, e tudo começou através dela, né, porque a gente começou levando ela para fazer 1.500 terapias, experimentar 1000 coisas, nada acabava de funcionar, ela não encaixava muito, essa história de ficar fechada numa sala trabalhando, não era assim, não era com ela. A gente sentia, assim, um alto grau de frustração, né, de ter que ficar lá fechada e tal, trabalhando. E aí a gente começou a procurar outras coisas, e ela gostava muito de natureza, de estar na rua, de cavalinhos e tal. Então ela começou, na verdade, ela começou montando a cavalo, e a gente começou a usar isso como, né, como uma compensação, como um prêmio pelo esforço dela no colégio, com o círculo social dela, e a gente viu que isso funcionava, que ela era muito disciplinada, na verdade, né, quando ela estava com os cavalinhos, porque era uma coisa que ela gostava mesmo. E daí foi, assim, um passo descobrir a equinoterapia, que é a terapia com cavalos, né, e aí foi, eu me meti de cabeça, porque eu achei maravilhoso esse mundinho, eu já tinha esse contato, né, quando eu era adolescente, assim, a época que eu morava no Brasil, que eu morava numa chacrinha, a gente já tinha cavalos e tal, então para mim era um mundo bem, que eu estava bem familiarizada, né. E por isso que daí fiz a formação de equinoterapeuta, de coach familiar, educacional e tal, e fui me formando e fui experimentando e comecei com a minha filha, logicamente, né, e depois foi aumentando, foram se chegando, né, mais crianças, e foi dando certo, e a gente viu um resultado maravilhoso com cada criança que chegava, com cada criança que experimentava, era uma experiência maravilhosa e super bonita. As famílias, né, até hoje são super agradecidas, as que passaram e as que ainda estão, são super agradecidas, né, pelo trabalho feito com as crianças. Porque, assim, a gente atende muitas coisas, né, porque por um lado tem essa parte física, né, que com crianças, por exemplo, que têm, problemas físicos, né, por exemplo, no meu caso, eu tenho mais crianças com lesão cerebral, então elas ficam, com alguma deficiência física, né. Então, nesse caso, a gente trabalha a nível, assim, fisioterapeuta, né, com a criança, mas porque o cavalo faz a metade do trabalho, porque o movimento do cavalo faz o cavalo alcançar uma temperatura de uns 38 graus, então, esses 38 graus que o cavalo alcança, né, com a sua temperatura, ele transmite para a criança, então a musculatura da criança se relaxa, e aí a gente consegue trabalhar, né, toda essa parte motora da criança. E pela parte cognitiva, a mesma coisa, a gente consegue, através do cavalo, do entorno, das árvores, de tudo isso, a gente vai estimulando a criança com coisas que elas estão vendo, que elas estão vivendo, que elas estão experimentando, né, assim, eu tive um caso muito engraçado que até hoje, assim, nem eu acredito como a gente conseguiu isso, uma criança com transtorno alimentício, que não queria comer de jeito nenhum, e eu peguei uma pinha dessas de pinheiro do chão, e peguei 2 pinhas, uma que estava linda, bonita, assim, e outra toda podre, assim, e tal. Disse assim: "Qual que é a diferença dessa e dessa, né?" E assim: "Ah, porque essa tem mais nutrientes, ela tá bem mais alimentada e tal. E essa aqui, coitadinha, o que que aconteceu?" E tal. Então, coisas assim absurdas, né, que a gente vai improvisando também, que são mágicas, né, e que no fim as crianças adotam. Esse menino tem, até hoje, tem a tal da pinha robusta aí, tá lá ele almoça e come com a pinha, que ele deu até nome lá para tal da pinha. Então, coisas assim que mágicas, né, que acontecem e que a gente vê que funciona. Para as crianças hiperativas, é uma maravilha, porque a criança hiperativa, a única coisa que ela precisa é botar ordem, botar disciplina, botar um ritmo na vida delas.
e o cavalo dá isso, porque ela tem um passo tranquilo, ela tem o trote, tem o galope, e tu tem que saber passar de um a outro. Então, toda essa mecânica, quando uma criança aprende isso, ela consegue passar para a vida dela também, né? E até para adulto, assim, para adulto também é maravilhoso, porque também os adultos aprendem a pegar as rédeas. Eu faço um símil, assim, constante com os adultos, principalmente, né, ou com adolescentes e com adultos, um símil constante com as rédeas, né, com os cavalos. Porque é tu pegar as rédeas do cavalo e tu levar ele aonde tu quer, né? Aí tu aprender a botar o foco onde tu quer chegar e ter uma atitude bem de empoderamento, né? Tu tem que saber o que tu quer fazer, tu tem que saber o que tu quer fazer e como tu quer fazer. Então, isso dá muito poder a manejar um cavalo de 500 quilos aí, dá muito poder a uma pessoa, pode ser uma criança de 10 anos, quando ela consegue manejar um cavalo assim tão grande, levar o cavalo onde ela quer, dá muito poder e ela aprende a guiar a vida dela, né? Então, é uma coisa, assim, maravilhosa, e sobre a história da pandemia, pois foi uma coisa maravilhosa, porque muita criança que não pôde continuar fazendo tratamentos psicológicos, né, de sala ou em gabinetes, aí elas chegaram até os cavalinhos graças a essa pandemia, né? Porque foi uma forma de continuar fazendo esse trabalho, de continuar crescendo, né, de não ficar parado nessa parte cognitiva, enfim, né, motora. Então, continuaram fazendo porque era o ar livre, era uma atividade bem mais livre de vírus, né, e foi bem segura, na verdade.